Ela limpava a casa como quem limpava as próprias memórias, sem esperar ser notada. Mas naquela noite, um olhar proibido mudou tudo. Segredos antigos começaram a emergir e um simples adeus virou o início de uma guerra. Quando o elevador se abriu, não foi só um homem que a seguiu, foi o passado inteiro. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Na vastidão da mansão dos Albuquerque, o silêncio era uma entidade viva, pesada e opressora. Ele se infiltrava em cada cômodo, ecoando nos corredores suntuosos, nas salas repletas de artefatos caros e nos quartos onde segredos eram guardados como joias raras. Ali, no epicentro daquele império de poder e influência, vivia Ana, uma sombra discreta, quase parte da mobília. Seus dias eram uma coreografia repetitiva de tarefas domésticas, do café da manhã servido em porcelana fina, ao arrumar das camas imaculadas, e o cuidado com as crianças que mal a notavam. Por anos, sua presença fora tão invisível quanto o ar que respirava, os donos da casa, herdeiros de uma linhagem poderosa, jamais a enxergando além de sua função. Ana crescera naqueles mesmos corredores, filha da antiga empregada, Dona Lúcia, cuja vida se esvaíra de forma súbita. A versão oficial falava em pneumonia, mas os sussurros nos bastidores e o descaso frio da família Albuquerque sempre apontaram para algo mais sombrio, uma verdade velada que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Ao assumir as funções da mãe, Ana aceitou o destino que lhe parecia inevitável, um fardo pesado de servidão que se estendia por gerações. Ela não questionava, apenas servia, acreditando que seu lugar era aquele, para sempre à margem. Mas o destino, caprichoso e imprevisível, tinha outros planos. Numa noite chuvosa, o som da tempestade lá fora parecia amplificar o pulsar de seu próprio coração. Ana estava prestes a encerrar mais um dia exaustivo, a exaustão pesando em seus ombros, quando uma voz grave e inesperada a fez sobressaltar. Era Lucas Albuquerque, o filho do patriarca, um homem de olhos intensos e postura altiva, que jamais havia se dirigido a ela com qualquer interesse, exceto talvez para pedir um copo d'água ou indicar uma tarefa. Ele estava ali, parado no arco da porta da biblioteca, observando-a com uma intensidade que a fez prender a respiração. O olhar de Lucas era diferente. Não era o desinteresse habitual, nem a indiferença polida dos patrões. Era um olhar que a percorria de cima a baixo, que a fazia sentir-se exposta e, ao mesmo tempo, estranhamente vista. Era um olhar que feria e encantava, que a fazia sentir-se viva e, ao mesmo tempo, terrivelmente ameaçada. Ela não soube ao certo como reagir. O corpo paralisado entre o desejo de fugir e a curiosidade de entender o que se passava naqueles olhos antes tão distantes. A partir daquele momento, uma sequência de encontros proibidos se iniciou, regada a uma tensão palpável e um desejo incontrolável. O que começou com um beijo roubado à beira de uma estante empoeirada, sob a penumbra da noite, transformou-se em noites clandestinas, onde os sussurros se misturavam aos batimentos acelerados dos corações. Cada toque, cada carícia, era carregado de uma paixão avassaladora e, ao mesmo tempo, de uma culpa corrosiva, o peso daquela história proibida ameaçando desmoronar o mundo que Ana conhecia. As semanas seguintes se desenrolaram como um sonho febril, uma dança perigosa entre o desejo e o perigo. Os encontros de Ana e Lucas tornaram-se mais audaciosos. As noites na mansão, antes marcadas pelo silêncio opressor, agora ecoavam com a respiração ofegante de dois amantes clandestinos. O quarto de empregada, antes um refúgio de solidão, transformou-se no palco de paixões roubadas, onde a luz da lua filtrava pelas frestas da janela, testemunha muda de uma história que desafiava todas as convenções. Lucas, antes tão distante, revelava-se um homem complexo, com uma vulnerabilidade que Ana jamais imaginaria, e essa faceta o tornava ainda mais irresistível. Ele a enxergava, a ouvia, a tocava de uma forma que ninguém jamais havia feito e Ana se via perdida naquele abismo de sentimentos. Ainda assim, a realidade era uma sombra constante.
Cada beijo, cada toque, era temperado pela consciência de que ela era a empregada e ele, o herdeiro. A culpa a corroía por dentro, uma voz incessante lembrando-a do abismo social que os separava, da mãe que servira naquela mesma casa e do destino que parecia querer se repetir. Ela tentava ignorar, mas o medo de ser descoberta, de ver aquele frágil castelo de paixão desmoronar, era uma ameaça constante. Por mais que Lucas a fizesse sentir-se a mulher mais desejada do mundo, a verdade era que, à luz do dia, ela voltava a ser a sombra, a funcionária, a invisível. Foi em meio a essa turbulência de emoções que os primeiros sinais surgiram, sutis a princípio, depois inegáveis. Um enjoo matinal persistente, um cansaço que não se dissipava, uma sensibilidade estranha a cheiros antes indiferentes. Ana tentou ignorar, atribuir a exaustão do trabalho, a tensão dos encontros secretos, mas a intuição, aquela voz silenciosa que as mulheres conhecem, começou a gritar. O pavor se instalou em seu peito, frio e cortante. Ela comprou um teste às escondidas, o coração batendo descompassado no peito, enquanto esperava o resultado. Uma oração muda nos lábios. Duas linhas azuis que pareciam gritar a verdade para o mundo. Ana estava grávida. O ar pareceu rarear em seus pulmões, o chão sumindo sob seus pés. Grávida. Do herdeiro de uma das famílias mais influentes do país. O choque foi avassalador, seguido por uma onda de desespero e, estranhamente, uma pontada de esperança. Ela carregava em seu ventre o fruto daquela relação proibida, um ser que era a prova viva de que ela não era mais invisível. Mas o que isso significava? Como poderia uma empregada carregar o filho de um Albuquerque? Ela se viu entre dois mundos, o da submissão que conhecia, o destino que lhe fora imposto desde o nascimento, e o da rebelião que agora ameaçava tudo. Aquele bebê era a rebelião em carne e osso. A notícia precisava ser dada a Lucas. No fundo, Ana esperava, talvez, uma resposta diferente, um reconhecimento, uma promessa de futuro. Mas a imagem de seu olhar, quando ela finalmente encontrou a coragem para revelar a verdade, foi um golpe duro. Medo, hesitação e a constatação cruel de que, para ele, ela ainda era só a empregada. O silêncio dele, mais do que qualquer palavra, confirmou seus piores temores. O silêncio de Lucas foi um golpe mais doloroso do que qualquer grito, mais cortante do que qualquer rejeição explícita. Ele a olhou, os olhos antes cheios de desejo, agora nublados por uma mistura de pânico e incredulidade. Não houve abraço, nem palavras de consolo, apenas uma distância que se abriu entre eles, um abismo intransponível. Naquele instante, Ana compreendeu a verdade brutal. Para ele, ela ainda era a empregada, a mulher de quem se esperava obediência e discrição, não a mãe de seu filho. A paixão que os unira nas sombras parecia ter se evaporado sob a dura luz da realidade, deixando para trás apenas a frieza da hierarquia. A decepção a invadiu, mas em vez de paralisá-la, acendeu uma chama de determinação em seu peito. Se antes ela se sentia invisível, agora ela se sentia uma ameaça, e essa nova percepção lhe deu uma força que ela não sabia possuir. Não havia mais espaço para a submissão. Ela não permitiria que seu filho nascesse sob a sombra do medo, da vergonha ou da invisibilidade. Aquele bebê merecia mais, e ela, Ana, faria o que fosse preciso para protegê-lo. A decisão foi tomada ali, naquele momento de desilusão. Ela partiria. Preparar a fuga foi um ato de coragem silenciosa. Cada movimento, cada objeto guardado na pequena mochila era feito com a precisão de quem sabe que não há retorno. Enquanto arrumava seus poucos pertences, um instinto a guiou. Lembrou-se de como sua mãe, Dona Lúcia, sempre fora meticulosa com seus papéis, guardando documentos importantes em lugares inusitados. Havia uma velha caixa de madeira escondida no fundo do armário que ela nunca tivera coragem de mexer desde a morte da mãe. Agora, impulsionada por uma urgência que não sabia explicar, Ana a abriu. Dentro da caixa,
Em meio a cartas antigas e fotografias desbotadas, havia uma pasta grossa, com documentos que pareciam fora de lugar. Com as mãos trêmulas, Ana começou a folhear. E então o mundo dela virou de cabeça para baixo. Contratos, extratos bancários, e-mails criptografados, nomes e datas que se interligavam numa teia sombria. Eram provas irrefutáveis de um esquema gigantesco de corrupção, lavagem de dinheiro e, chocantemente, tráfico de armas, envolvendo o patriarca da família Albuquerque. Mas o que a deixou sem ar, o que fez seu sangue gelar nas veias, foi a última página. Era um relatório médico acompanhado de um bilhete manuscrito, rabiscado com a caligrafia inconfundível de sua mãe. O relatório falava de envenenamento lento, de sintomas que mimetizavam pneumonia, e o bilhete, quase ilegível, dizia: "Ele sabe que eu sei. Não deixe que aconteça com você." Dona Lúcia não havia morrido de pneumonia. Ela havia sido assassinada, silenciada por saber demais, por ter tropeçado nos segredos sujos dos Albuquerque. O patriarca, o homem que ela servira a vida toda, era o mandante. A raiva, uma fúria fria e calculista, tomou conta de Ana. Não era apenas por ela e seu bebê agora. Era por sua mãe. A invisibilidade, a submissão, o destino inevitável. Tudo aquilo era uma farsa. Ela não era apenas a empregada grávida do herdeiro. Ela era a filha da mulher que fora morta por essa família. Com cópias dos documentos na bolsa, o peso da verdade e o bebê no ventre, Ana deixou tudo para trás. A mansão dos Albuquerque, antes seu mundo, agora era apenas o cenário de um crime e o ponto de partida de uma vingança. A fuga de Ana da mansão dos Albuquerque foi um borrão de adrenalina e medo. Cada passo na noite chuvosa, com a mochila pesada e o ventre ainda discreto, era um ato de desafio. Ela não olhou para trás. Aquele lugar, antes seu lar e sua prisão, agora era apenas um túmulo de segredos e a cena de um crime imperdoável. Ela pegou o primeiro ônibus que encontrou sem destino certo, apenas a necessidade urgente de se afastar, de desaparecer. As horas na estrada foram uma tortura silenciosa. O corpo exausto, a mente em turbilhão com as revelações sobre sua mãe e o futuro incerto que a aguardava. Ela desembarcou numa cidade desconhecida, um emaranhado de ruas e prédios que não ofereciam nenhuma familiaridade. Era um lugar grande, impessoal, perfeito para se esconder. Com os poucos trocados que tinha, conseguiu um quarto simples em uma pensão modesta, longe dos olhos curiosos e do luxo que a aprisionara por tanto tempo. A solidão era imensa, mas a determinação de proteger seu filho e buscar justiça para sua mãe era uma força motriz que a impedia de desabar. Ela precisava de um plano, de aliados, mas quem poderia confiar em uma mulher sozinha, grávida e com uma história tão inacreditável? Foi em uma tarde chuvosa, enquanto tentava encontrar um trabalho simples para sobreviver, que o destino a colocou diante de um homem. Ele estava sentado em um banco de praça, os olhos fixos no vazio, o rosto marcado por cicatrizes que pareciam contar histórias de batalhas. Seu nome era Elias, ex-militar, com um passado obscuro e uma aura de perigo que a fez recuar instintivamente. Mas havia algo em seu olhar, uma melancolia profunda que a fez hesitar. Ele a observou com uma intensidade que a lembrou Lucas, mas sem o desejo, apenas uma estranha familiaridade. Elias a abordou de forma direta, sem rodeios. Suas palavras, proferidas com uma voz rouca e grave, caíram sobre Ana como um raio. Ele sabia quem ela era, sabia sobre os Albuquerque, e o mais chocante, revelou que havia sido contratado para matá-la. O chão pareceu sumir sob os pés de Ana. O homem à sua frente, o único rosto que parecia minimamente interessado nela naquela cidade estranha, era seu algoz em potencial. O pânico a invadiu, mas ele continuou, a voz firme. Eu não fiz. Não pude fazer. Ele explicou que, ao observar Ana, ao ver sua vulnerabilidade e a determinação em seus olhos, algo dentro dele o impediu. Elias havia servido a pessoas como os Albuquerque no passado, conhecia a crueldade e a impunidade deles. Ele havia visto demais, feito demais, e a história de Ana, a história de uma mulher sozinha contra um império,
tocou uma fibra em seu coração endurecido. Ele escolhera poupá-la. Ana se viu diante de uma encruzilhada perigosa. Confiar em alguém que já fora instrumento de seus inimigos, um homem com um passado tão sombrio, ou continuar lutando sozinha, sem recursos e com um alvo nas costas? A decisão era um salto no escuro, mas a alternativa parecia ainda mais sombria. A decisão de Ana de confiar em Elias não foi fácil nem imediata. Por longos minutos, ela o estudou, buscando em seus olhos alguma fresta de falsidade, algum sinal de traição. Mas o que encontrou foi uma seriedade inabalável, uma quietude que parecia prometer proteção, não ameaça. O desespero de sua situação, a solidão esmagadora e a urgência de proteger seu filho e vingar sua mãe pesaram mais do que o medo. Ela não tinha mais nada a perder, e Elias, por mais paradoxal que parecesse, era a única mão estendida em um mundo que a queria silenciada. "Por que você não me matou?" ela perguntou, a voz embargada. A resposta dele, um simples "eu não sou mais aquele homem", selou o pacto silencioso. Naquele mesmo dia, em um café discreto, longe de olhares curiosos, Ana abriu sua mochila e despejou os documentos sobre a mesa. Contratos, extratos, e-mails, o relatório médico de sua mãe. Elias os examinou com uma calma assustadora, seus olhos percorrendo cada linha, cada nome. Ele não demonstrou surpresa, apenas uma confirmação sombria do que já suspeitava sobre o submundo dos poderosos. Sua experiência anterior, a serviço de figuras nefastas, dava-lhe uma compreensão imediata da gravidade e da complexidade da rede criminosa dos Albuquerque. "É maior do que você imagina", Elias murmurou, sem tirar os olhos dos papéis. "Mas as provas estão aqui. São irrefutáveis." A voz dele era um bálsamo para Ana, uma promessa de que ela não estava mais sozinha. Ele explicou que, para derrubar um império como o dos Albuquerque, eles precisariam de mais do que aqueles documentos. Precisariam de uma estratégia, de paciência e de aliados inesperados. Elias conhecia os meandros daquele mundo, os pontos fracos, as brechas. Ele havia sido uma peça no tabuleiro deles. Agora seria a peça que os derrubaria. Juntos, eles traçaram os primeiros contornos de um plano audacioso. O objetivo não era apenas sobreviver, mas expor os culpados, garantir justiça para os crimes do passado e, acima de tudo, assegurar que o filho de Ana nascesse em um mundo onde a verdade pudesse prevalecer. Elias, com sua rede de contatos no submundo e seu conhecimento de táticas de inteligência, seria o cérebro por trás da operação. Ana, com sua história e os documentos originais, seria o coração, a face da resistência. A mulher que antes se via como uma serva, silenciosa, agora se transformava dia após dia em um símbolo de resistência. A gravidez avançava, e com ela, a urgência de agir. Eles se mudaram para um esconderijo ainda mais seguro, uma casa simples nos arredores da cidade, onde poderiam trabalhar sem serem notados. As noites eram preenchidas com discussões, pesquisas e a elaboração de cada passo. O medo ainda existia, mas era ofuscado pela determinação. A caçada estava prestes a começar, mas desta vez, Ana não era a presa, e sim a caçadora. Enquanto Ana e Elias teciam sua teia de vingança e justiça, a mansão dos Albuquerque vivia seus próprios dramas. A ausência de Ana, a empregada que ninguém parecia notar, não passou despercebida por Lucas. O silêncio dela, antes rotineiro, agora ecoava em sua mente, carregado de culpa e remorso. Ele tentou encontrá-la, ligou para o celular que ela usava para emergências, mas o número estava inativo. O desespero crescia, à medida que os dias se transformavam em semanas, e a verdade sobre a gravidez de Ana, que ele havia tentado ignorar, voltava para assombrá-lo. Lucas, apesar de sua posição privilegiada, era um homem dividido, criado sob a sombra opressora do pai, o patriarca Horácio Albuquerque. Ele sempre viveu uma vida de aparências, sufocado pelas expectativas e pelos segredos da família. O relacionamento com Ana havia sido um escape, uma paixão proibida que o tirava daquela realidade sufocante. Mas a notícia da gravidez o jogou de volta à dura realidade,
ao peso de um nome que ele sabia estar manchado. Ele temia a reação do pai, o escândalo, a desgraça que a verdade traria para a família. Horácio Albuquerque, por sua vez, era um homem implacável, acostumado a ter tudo sob controle. A notícia da gravidez de uma empregada com seu filho não poderia ser tolerada. Era uma mancha na reputação impecável da família, uma ameaça ao seu império cuidadosamente construído. Ele ordenou que Ana fosse encontrada, que a situação fosse resolvida com a máxima discrição. Não. Havia espaço para sentimentos ou compaixão em seus planos. A herança, o poder, a imagem, eram tudo. O sumiço de Ana, no entanto, era mais preocupante do que Horácio imaginava. Seus homens, acostumados a resolver problemas com eficiência brutal, não conseguiam localizá-la. A ausência de qualquer rastro, a falta de exigências ou pedidos de dinheiro, indicava que ela não havia fugido por medo ou por interesse financeiro. Isso acendeu um alerta vermelho no patriarca. Ele começou a suspeitar que Ana pudesse ter descoberto algo que sua mãe, a antiga empregada, talvez já soubesse. A memória de Dona Lúcia e sua morte misteriosa pairava como uma névoa sombria sobre a mansão. Enquanto isso, Ana e Elias trabalhavam incansavelmente. Elias, com sua experiência em segurança e inteligência, montou um dossiê detalhado, organizando os documentos e adicionando informações que ele próprio havia coletado ao longo dos anos sobre as operações ilícitas dos Albuquerque. Ele tinha contatos na imprensa, jornalistas investigativos que, embora céticos a princípio, começaram a ver a solidez das provas. A história de Ana, a empregada grávida que desafiava um império, era explosiva. Mas eles sabiam que a publicação precisava ser no momento certo, com o máximo impacto, para que os Albuquerque não tivessem tempo de abafar o escândalo. A vingança de Ana começava a tomar forma, não com armas, mas com a força inabalável da verdade. O tempo se tornou um inimigo e um aliado para Ana. A cada dia que passava, seu ventre crescia, um lembrete constante da vida que carregava e da urgência de seu plano. Elias ao seu lado era a rocha em meio à tempestade. Ele a treinava não com armas, mas com conhecimento. Como manusear informações, como antecipar movimentos, como manter a calma sob pressão. Ana, que antes se via apenas como uma sombra, descobria em si uma mente afiada e uma resiliência inabalável. As noites eram dedicadas a refinar o dossiê, a cruzar dados, a preparar a narrativa que desmascararia os Albuquerque. O contato com os jornalistas investigativos foi um processo delicado. Elias, com sua credibilidade no submundo da informação, abriu as portas. A princípio céticos, os repórteres do jornal A Sentinela da Verdade ficaram chocados com a robustez das evidências apresentadas por Ana. Os documentos, as datas, os nomes, tudo se encaixava em uma teia de corrupção e crimes que se estendia muito além do que eles imaginavam. A história da empregada grávida, filha de uma vítima silenciada, contra o império dos Albuquerque, era o tipo de manchete que poderia abalar as estruturas do país. Eles concordaram em publicar, mas com uma condição: a segurança de Ana e a confirmação de cada detalhe. Enquanto a verdade era meticulosamente preparada para vir à tona, a paranoia na mansão dos Albuquerque atingia níveis alarmantes. Horácio, o patriarca, sentia o cerco se fechar. A incapacidade de seus homens em localizar Ana, a ausência de qualquer demanda ou pista, o levava a crer que ela não era apenas uma empregada fugitiva, mas uma ameaça calculada. Ele intensificou a vigilância, suspeitando de cada sombra, de cada funcionário. A pressão sobre Lucas aumentava, pois Horácio sabia do envolvimento do filho com Ana e o via como um elo fraco, uma possível brecha. Lucas, por sua vez, estava em um inferno particular. A culpa o corroía. A preocupação com Ana e o bebê o consumia. Ele tentou, de forma discreta, usar seus próprios contatos para encontrá-la, mas sem sucesso. A frieza do pai, a indiferença com a vida que Ana carregava e a crescente brutalidade com que Horácio lidava com qualquer sinal de deslealdade faziam Lucas questionar tudo em que havia acreditado.
ele começou a ver o império de seu pai não como uma fortaleza, mas como uma prisão, construída sobre mentiras e sangue. Uma semente de rebelião antes adormecida começava a germinar em seu coração. A data da publicação foi definida. Ana e Elias sabiam que seria um ponto sem retorno. A vida deles mudaria para sempre. A gravidez de Ana estava em um estágio avançado, o que adicionava uma camada de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, de urgência à missão. No dia anterior à publicação, Ana sentiu uma pontada de ansiedade, mas também uma calma resoluta. Ela olhou para o horizonte, para o sol, que se punha e sussurrou: "É por você, mamãe. E por você, meu filho." A batalha final estava prestes a começar. A manhã amanheceu com uma tensão palpável. O cheiro de café fresco misturava-se ao nervosismo no pequeno esconderijo de Ana e Elias. O jornal, A Sentinela da Verdade, chegou, às bancas, e a manchete de capa era um soco no estômago da elite. O império de areia dos Albuquerque, corrupção, tráfico e assassinato. A foto de Ana, uma imagem simples mas impactante, ocupava um lugar de destaque, ao lado de um infográfico que detalhava a teia de crimes da família. O artigo, meticulosamente construído com base nos documentos de Dona Lúcia e nas investigações de Elias, expunha Horácio Albuquerque como o cérebro por trás de uma vasta operação criminosa, culminando na chocante revelação do assassinato da mãe de Ana. O impacto foi imediato e devastador. Em questão de horas, a notícia se espalhou como um incêndio incontrolável, dominando as redes sociais e os noticiários de rádio e televisão. O nome Albuquerque, antes sinônimo de poder e respeitabilidade, agora era associado a escândalo e crime. A opinião pública, chocada e indignada, clamava por justiça. As autoridades, pressionadas pela repercussão avassaladora, não tiveram escolha senão iniciar uma investigação formal, expedindo mandados de busca e apreensão para as propriedades da família. Na mansão dos Albuquerque, o caos irrompeu. Horácio, ao ver a capa do jornal, explodiu em uma fúria cega. Seu rosto, antes impassível, contorceu-se em uma máscara de ódio e incredulidade. Ele jogou o jornal no chão, pisoteando-o, enquanto gritava ordens para seus advogados e seguranças, exigindo que abafassem o escândalo, que silenciassem a imprensa. Mas era tarde demais. O mundo já sabia. O império que ele construíra com tanto cuidado e com tanta crueldade estava desmoronando sob seus pés. Lucas, ao ler o artigo, sentiu um misto de choque, horror e uma estranha, quase perversa, sensação de alívio. A verdade que ele tanto temia e de certa forma já suspeitava, estava ali, exposta para todos verem. A inocência de sua mãe, a crueldade de seu pai, o assassinato de Dona Lúcia, tudo se encaixava em um quebra-cabeça macabro. A imagem de Ana, a mulher que ele havia amado e depois abandonado, agora surgia não como uma vítima, mas como uma heroína, a catalisadora de uma revolução. A culpa que o corroía transformou-se em uma determinação fria. Ele precisava agir, não mais como o filho submisso, mas como um homem que buscava redenção. Ana e Elias observavam o desenrolar dos acontecimentos de seu esconderijo, cada noticiário, cada manchete, confirmando o sucesso de seu plano. A satisfação era imensa, mas a vigilância era ainda maior. Eles sabiam que Horácio não se renderia facilmente. O patriarca, acuado, seria ainda mais perigoso. Elias reforçou a segurança do local, ciente de que a vingança dos Albuquerque seria brutal. A batalha legal e a perseguição pessoal estavam apenas começando. Ana, com a mão protetora sobre o ventre, sentia a vida que crescia dentro dela, uma nova esperança em meio à tempestade que ela mesma havia desencadeado. A fúria de Horácio, Albuquerque era uma força destrutiva. Com o império ruindo, ele se tornou ainda mais perigoso, um animal acuado pronto para atacar. Seus advogados tentavam conter o sangramento legal, mas a avalanche de provas e a pressão pública eram esmagadoras. Horácio, no entanto, não confiava apenas na lei. Ele ativou sua rede sombria, homens leais e sem escrúpulos, com uma única ordem: encontrar Ana e Elias e silenciá-los de uma vez por todas.
A caçada se intensificou e o perigo para Ana e seu protetor tornou-se iminente. Lucas, ao testemunhar a derrocada de seu pai e a brutalidade de suas últimas ações, finalmente rompeu com o passado. A semente de rebelião germinara e agora florescia em uma decisão corajosa. Ele sabia que não poderia mais ser cúmplice do mal que o cercava. A imagem de Ana, grávida e desafiadora, e a verdade sobre a morte de Dona Lúcia era um espelho que refletia a podridão de sua própria família. Ele precisava fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse trair seu próprio sangue. Com cautela e usando rotas alternativas, Lucas conseguiu se aproximar de um dos jornalistas de A Sentinela da Verdade, o mesmo que havia assinado a matéria. Bombástica. Ele ofereceu mais informações, detalhes internos sobre as operações de seu pai, contas secretas, nomes de cúmplices e, o mais importante, a localização de um esconderijo secundário onde Horácio guardava documentos ainda mais comprometedores. Era um ato de redenção, um salto no escuro. Mas Lucas sentia que era o único caminho para limpar seu próprio nome e, talvez, proteger Ana e o filho que esperava. Enquanto isso, no esconderijo, Ana e Elias sentiam a pressão. Elias, com sua intuição aguçada, percebia a intensificação da perseguição. Eles se mantinham em constante movimento, mudando de local a cada poucos dias, usando disfarces e rotas imprevisíveis. A gravidez de Ana, agora mais visível, tornava a mobilidade um desafio, mas ela se recusava a ceder. A cada pontada de dor, a cada cansaço, ela se lembrava do propósito maior de sua luta. A notícia do vazamento de Lucas chegou a Elias através de seus contatos na imprensa. Foi um choque, mas também uma oportunidade. A informação era valiosa, mas a fonte, o próprio filho do patriarca, era um risco. Elias ponderou, mas a urgência da situação e a credibilidade dos detalhes fornecidos por Lucas o convenceram a agir. Eles tinham uma nova arma, e desta vez ela vinha de dentro do próprio Império Albuquerque. A batalha estava longe de terminar, mas a esperança de uma vitória definitiva e a chance de um futuro seguro para o bebê de Ana pareciam mais próximas do que nunca. A traição de Lucas reverberou como um trovão silencioso dentro da fortaleza dos Albuquerque. Horácio, astuto e paranoico, percebeu a nova onda de vazamentos e a precisão das informações. Embora não tivesse provas concretas, a intuição lhe dizia que a fonte estava dentro de seu próprio círculo. Seus olhos, antes focados em Ana, agora se voltavam com desconfiança para Lucas, o filho que sempre considerou fraco e sentimental. A tensão entre pai e filho tornou-se uma lâmina afiada, cortando qualquer resquício de afeto familiar. Lucas sentia o olhar gélido do pai sobre si, sabendo que estava jogando um jogo perigoso, mas a necessidade de redenção era mais forte do que o medo. No esconderijo, Ana e Elias analisavam as informações de Lucas com uma mistura de esperança e cautela. A localização do esconderijo secundário de Horácio, um cofre de segredos ainda mais obscuros, era uma mina de ouro, mas a fonte era o filho do inimigo, e a desconfiança era inerente. É um risco, Elias ponderou, seus olhos fixos no mapa que Lucas havia fornecido. Pode ser uma armadilha. Ana, no entanto, sentia uma estranha convicção. Ela conhecia Lucas, a complexidade de sua alma dividida. Havia uma chance de que ele estivesse de fato buscando a verdade. A decisão foi tomada. Eles iriam atrás dos documentos. Elias, com sua experiência em infiltração e segurança, traçou um plano meticuloso. A operação seria arriscada, exigindo precisão e velocidade. Ana, apesar da gravidez avançada, insistiu em participar. Ela não era mais a empregada assustada. Era uma mulher com uma missão, e a cada dia que passava, a conexão com a vida que carregava a impulsionava a lutar com ainda mais ferocidade. A noite escolhida para a incursão foi escura e chuvosa, perfeita para a discrição. Elias e Ana, com equipamentos mínimos e a adrenalina pulsando nas veias, se aproximaram do local indicado por Lucas. Era um armazém antigo, aparentemente abandonado, nos arredores da cidade.
A segurança era discreta, mas eficiente, um sinal de que algo valioso estava guardado ali. Elias desativou os alarmes e câmeras com uma perícia impressionante, movendo-se como uma sombra no breu. Dentro do armazém, o ar era pesado com o cheiro de poeira e segredos. Eles encontraram o cofre, uma estrutura robusta escondida atrás de uma parede falsa. Elias trabalhou com concentração, seus dedos ágeis manipulando o mecanismo de segurança. O som do clique final, anunciando o sucesso, foi quase inaudível, mas ecoou como um grito de vitória para Ana. Dentro do cofre, pilhas de documentos, discos rígidos e um diário encadernado esperavam por eles. Eram as provas definitivas, a chave para desmantelar o império dos Albuquerque de uma vez por todas. Mas, ao pegarem os itens, um alarme silencioso foi ativado. Elias e Ana sabiam que tinham apenas segundos antes que os homens de Horácio chegassem. A corrida contra o tempo havia começado. O som do alarme, embora silencioso para o mundo exterior, ecoou como um grito ensurdecedor nos ouvidos de Elias e Ana. Não havia tempo para hesitação. Elias agarrou os documentos e o diário, enquanto Ana, sentindo uma pontada aguda no ventre, apressou-se em seguir. A porta do cofre rangeu ao ser fechada, um som que parecia amplificado na escuridão opressora do armazém. Eles se moveram com urgência, mas a gravidez avançada de Ana tornava cada passo uma luta. A dor no baixo ventre era insistente, um lembrete, cruel da vulnerabilidade de seu corpo, mas a adrenalina e a determinação a impulsionavam. Mal haviam saído do armazém, a luz de faróis cortou a escuridão da noite chuvosa. Carros pretos com homens armados cercaram o local. Horácio não havia perdido tempo. Elias, com um instinto animalesco de autopreservação, puxou Ana para a proteção de uma parede lateral, observando a movimentação dos capangas. Temos que correr, Ana. Ele sussurrou a voz tensa. Eles mergulharam na mata densa que cercava o armazém, usando a escuridão e a chuva como aliados. A perseguição foi implacável. Os homens de Horácio, conhecedores do terreno, estavam em seu encalço. O som de galhos quebrando e vozes distantes ecoava na floresta. Elias abria caminho, protegendo Ana, que ofegava a cada passo, a dor se intensificando. A mata, antes um refúgio, agora parecia um labirinto traiçoeiro. Em um momento de desespero, Ana sentiu uma contração forte que a fez parar dobrando-se de dor. Não consigo, Elias, ela murmurou, a voz fraca. Elias não hesitou. Ele a ergueu nos braços, ignorando o peso e a dificuldade, e continuou a correr. A vida de Ana e do bebê dependia daquele ato de força. Ele correu até avistar a estrada principal, onde um carro os esperava, uma rota de fuga previamente planejada para emergências. Com um último esforço, ele a colocou no banco de trás, jogou os documentos ao lado dela e assumiu o volante, arrancando em alta velocidade, deixando para trás a fúria dos homens de Horácio. Enquanto o carro se afastava, Ana, exausta e dolorida, segurava os documentos recém-adquiridos. O diário, em particular, parecia irradiar uma energia sombria. Ela sabia que aquelas páginas continham a verdade mais profunda e devastadora sobre os Albuquerque. A prova irrefutável que selaria o destino de Horácio. A fuga havia sido um sucesso, mas a batalha pela justiça e pela segurança de sua família estava longe de terminar. O bebê, dentro dela, parecia reagir à tensão, movendo-se um lembrete de que, apesar de todo o perigo, a vida continuava, e a esperança de um futuro livre da sombra dos Albuquerque era mais forte do que nunca. Fuga desesperada culminou em um novo esconderijo, uma casa isolada e segura que Elias havia preparado para uma emergência extrema. O carro parou bruscamente e Elias ajudou Ana a sair, seus olhos fixos na palidez dela. As contrações antes esporádicas agora vinham em ondas mais fortes e regulares, um sinal inegável de que o bebê estava a caminho. O tempo, que antes era um aliado para a vingança, agora se tornava um inimigo na luta pela vida. Dentro da casa, Elias a acomodou o mais confortavelmente possível. Ele sabia que precisava de ajuda médica, mas chamar uma ambulância ou ir a um hospital seria um risco enorme, expondo-os aos homens de Horácio.
Ele estava dividido entre a urgência da situação de Ana e a necessidade de proteger as provas que haviam arriscado tudo para conseguir. Temos que ver o que está nesse diário, Ana, ele disse, a voz cheia de preocupação, mas também de uma determinação fria. Pode ser a nossa única chance. Com as mãos trêmulas pela dor e pela antecipação, Ana abriu o diário. As páginas, amareladas, revelaram uma caligrafia meticulosa, a de Horácio Albuquerque. Não era um diário pessoal comum, mas um registro frio e calculista de seus crimes. Ali estavam os detalhes de como ele orquestrou a morte de Dona Lúcia. Os nomes dos cúmplices, as datas exatas das transações ilícitas, os esquemas de lavagem de dinheiro e as chantagens que o mantiveram no poder. O diário era a confissão definitiva, a prova irrefutável que a justiça precisava. Havia também menções a figuras políticas e empresariais poderosas, revelando uma rede de corrupção que ia muito além da família Albuquerque. Enquanto Ana lia, a dor aumentava, mas a raiva e a sede de justiça a mantinham lúcida. Elias, ao seu lado, fotografava cada página com um celular criptografado, garantindo que as provas estivessem seguras e pudessem ser enviadas para os jornalistas assim que possível. O choque das revelações era imenso. Horácio não era apenas um criminoso, mas um monstro calculista que havia destruído vidas sem qualquer remorso. Na mansão dos Albuquerque, Horácio estava em um estado de fúria incontrolável. A falha na captura de Ana e Elias e a perda dos documentos o levaram ao limite. Seus homens haviam relatado a fuga, a precisão com que Elias havia desativado os sistemas de segurança e a rota de fuga. Horácio juntou as peças. A informação só poderia ter vindo de alguém de dentro, alguém que conhecia seus segredos mais íntimos. Seus olhos, injetados de ódio, pousaram em Lucas. A traição do filho era um golpe mais doloroso do que qualquer manchete de jornal. Ele ordenou que Lucas fosse vigiado de perto e que, se a traição fosse confirmada, ele pagaria o preço mais alto. De volta ao esconderijo, Ana soltou um grito. As contrações se tornaram contínuas e a bolsa havia estourado. O diário e os documentos caíram de suas mãos. Elias, percebendo a urgência, jogou o celular para o lado. A batalha pela justiça teria que esperar. A vida de Ana e do bebê era a prioridade máxima agora. Ele sabia que não podia mais adiar. Era hora de trazer uma nova vida ao mundo, em meio ao caos e à escuridão que os cercava. O tempo parou. O mundo exterior, com sua perseguição implacável e a ameaça constante de Horácio, desapareceu. Restava apenas o pequeno cômodo e a luta de Ana. Elias, que havia enfrentado inúmeros perigos e situações de vida ou morte, sentiu um medo diferente, um medo primal e avassalador. Ele não era um médico, mas a urgência da situação exigia que ele agisse. Com a voz calma, apesar do pânico interior, ele começou a orientar Ana, lembrando-se de tudo que havia lido e visto sobre partos em situações de emergência. Ana, exausta e em agonia, agarrou a mão de Elias com força. As dores eram lancinantes, mas em meio a elas havia uma determinação feroz. Ela respirava fundo, seguindo as instruções de Elias, concentrando-se em cada contração, em cada empurrão. As horas se arrastaram, marcadas pelos gritos de dor de Ana e pelas palavras de encorajamento de Elias. Ele limpava seu rosto, oferecia água e a lembrava do propósito de sua luta, da nova vida que estava prestes a chegar. A madrugada avançava, quando, finalmente, um choro fraco preencheu o silêncio da casa. Um bebê, pequeno e frágil, mas cheio de vida, veio ao mundo. Era um menino. Elias cortou o cordão umbilical com mãos firmes e envolveu o recém-nascido em um cobertor limpo, entregando-o a Ana. O rosto dela, antes contorcido pela dor, agora se iluminava com um amor puro e incondicional. As lágrimas escorriam, não de sofrimento, mas de alívio e gratidão. O bebê, aninhado em seus braços, era a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança e a vida prevaleciam. Elias, emocionado, observou a cena. Ele havia sido uma rocha para Ana, um protetor, e agora, um parteiro improvisado. A exaustão era imensa, mas a alegria de ver o bebê seguro e Ana bem o preencheu.
Ele sabia que a batalha legal ainda não havia terminado, mas naquele momento, a prioridade era a nova família que se formava. Ele cuidou de Ana e do bebê com uma ternura inesperada, garantindo que estivessem aquecidos e seguros. Naquele mesmo instante, na mansão dos Albuquerque, Horácio recebia a confirmação de que Lucas havia, de fato, sido o traidor. A raiva o consumiu. A traição do filho era imperdoável. Ele ordenou que Lucas fosse trazido à sua presença, com a intenção de fazê-lo pagar caro por sua deslealdade. O império de Horácio estava em ruínas, mas sua sede de vingança permanecia intacta. Ele não descansaria até que Ana, Elias e agora Lucas sentissem o peso de sua ira. No esconderijo, Ana, embalando seu filho, sentiu uma nova força. O nascimento do bebê era um divisor de águas, um lembrete de que ela não estava lutando apenas por si mesma ou por sua mãe, mas por um futuro para seu filho. O diário de Horácio estava ali, intocado, esperando para selar o destino do monstro. Com o bebê adormecido em seus braços, Ana olhou para Elias, um olhar de gratidão e cumplicidade. Eles haviam sobrevivido ao mais difícil e agora, com uma nova vida para proteger, estavam prontos para a batalha final. Com o amanhecer, uma nova rotina se estabeleceu no esconderijo. Elias, exausto, mas vigilante, cuidava de Ana e do recém-nascido com uma dedicação surpreendente. O bebê, que Ana decidira chamar de Gabriel, era um raio de luz em meio à escuridão que os cercava. Enquanto Ana se recuperava, Elias dedicou-se à tarefa de organizar as provas do diário de Horácio. Ele passou horas digitalizando cada página, criptografando os arquivos e preparando-os para serem enviados. A cada linha lida, a cada crime revelado, a determinação de Elias se solidificava. Ele sabia que aquelas informações eram a arma final contra o Império Albuquerque. Através de uma rede de contatos confiáveis e jornalistas independentes, que já haviam demonstrado coragem ao publicar a primeira matéria, Elias começou a vazar as novas evidências. Ele enviou os arquivos de forma anônima, garantindo que a fonte não pudesse ser rastreada. As revelações eram ainda mais explosivas do que as anteriores. Não apenas o assassinato da mãe de Ana, mas uma teia complexa de crimes internacionais, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e o envolvimento de figuras proeminentes da política e do judiciário. O diário de Horácio era uma bomba-relógio e Elias acabara de acionar o detonador. A repercussão foi imediata e avassaladora. A segunda onda de notícias atingiu o país como um tsunami. Os nomes mencionados no diário começaram a ser investigados e o escândalo se tornou uma crise nacional, ameaçando derrubar pilares do poder. A pressão sobre as autoridades aumentou exponencialmente, exigindo prisões e investigações em larga escala. A opinião pública, já indignada, clamava por uma limpeza geral. Na mansão dos Albuquerque, o inferno particular de Horácio atingiu seu ápice. Ele confrontou Lucas, a fúria cega em seus olhos. "Você me traiu, meu próprio filho!" Horácio rosnou, a voz carregada de veneno. Lucas, embora apavorado, encontrou uma coragem que nunca soubera que possuía. "Eu não podia mais viver na sua sombra, pai. Você destruiu vidas, inclusive a minha." Ele respondeu, a voz embargada, mas firme. A confissão de Lucas selou seu destino. Horácio, sem qualquer resquício de afeto, ordenou que seus homens o levassem. Lucas foi detido e levado para um local desconhecido, seu futuro incerto, mas com a estranha sensação de que, finalmente, havia feito a coisa certa. Apesar do sucesso em expor Horácio, Elias sabia que o perigo ainda era real. O patriarca, acuado e ferido, era mais perigoso do que nunca. Ele não hesitaria em qualquer ato de desespero para se proteger. Elias reforçou as defesas do esconderijo, instalando novos sistemas de segurança e monitorando constantemente as notícias e os movimentos dos homens de Horácio. Ana, com Gabriel adormecido em seus braços, sentia a ansiedade crescer. A justiça estava a caminho, mas a batalha final ainda não havia sido travada. O confronto direto com Horácio era inevitável, e ela sabia que precisaria de toda a sua força para proteger a si mesma e a seu filho.
A teia que Elias havia tecido com as informações do diário de Horácio Albuquerque apertava-se a cada hora. O país estava em polvorosa. As manchetes gritavam os nomes dos envolvidos, e a pressão popular por justiça era ensurdecedora. Horácio, encurralado, sentia o chão ruir sob seus pés. Seus advogados o abandonavam, seus cúmplices se voltavam contra ele em busca de acordos de delação, e a fortuna que ele havia construído com crimes estava sendo congelada e confiscada. A mansão dos Albuquerque, antes um símbolo de poder, agora parecia uma gaiola dourada, com as grades da lei se fechando. Em um ato de desespero e megalomania, Horácio tentou uma última cartada. Ele reuniu os poucos homens leais que lhe restavam e planejou uma fuga audaciosa para fora do país, para um paraíso fiscal onde acreditava que ainda poderia controlar parte de sua riqueza e evitar a extradição. Sua mente, porém, estava turva pela raiva e pela paranoia. A imagem de Lucas, o filho traidor, e de Ana, a mulher que havia desvendado seus segredos, o assombrava. Ele não partiria sem tentar um último golpe contra eles. Elias, no esconderijo, monitorava as notícias e seus contatos com uma intensidade febril. Ele sentia que Horácio estava à beira de um colapso e que um movimento final era iminente. A segurança da casa foi reforçada ao máximo, e ele não tirava os olhos de Ana e do pequeno Gabriel, que dormia tranquilamente no berço improvisado. Ana, apesar do cansaço pós-parto, sentia a tensão no ar. Ela sabia que a calmaria era apenas a preparação para a tempestade final. A Polícia Federal, munida das provas irrefutáveis do diário e das delações que começaram a surgir, agiu com rapidez e precisão. Mandados de prisão foram expedidos contra Horácio e seus principais capangas. A operação foi desencadeada simultaneamente em diversos pontos, visando desmantelar a rede de uma vez por todas. O cerco se fechava. Horácio, ao tentar embarcar em um jatinho particular em um aeroporto clandestino, foi surpreendido pelas autoridades. A cena foi caótica. Sirenes, carros da polícia bloqueando a pista, agentes federais com armas em punho. Ele tentou resistir, sua fúria explodindo em um último e inútil acesso de poder. Mas era tarde demais. O Império Albuquerque havia caído. Horácio foi algemado, seu rosto contorcido em uma mistura de ódio e incredulidade, enquanto era levado sob custódia. A notícia da prisão de Horácio Albuquerque explodiu na mídia. No esconderijo, Elias e Ana assistiram às imagens na televisão. Um misto de alívio e exaustão tomando conta deles. Ana abraçou Gabriel com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A justiça, finalmente, havia sido feita. Mas a vitória tinha um sabor agridoce. A vida de sua mãe não seria devolvida, e as cicatrizes daquela batalha levariam tempo para cicatrizar. Quanto a Lucas, a polícia o encontrou dias depois, detido em um dos imóveis de Horácio, debilitado, mas vivo. Sua colaboração, embora tardia, seria crucial para as investigações e para a condenação de seu pai. O caminho para a recuperação e a redenção de Lucas seria longo e doloroso, mas ele havia escolhido o lado certo da história. Para Ana e Elias, o futuro agora se abria, incerto, mas livre da sombra opressora dos Albuquerque. A luta havia terminado e uma nova vida, literalmente, havia começado. Com a prisão de Horácio, o mundo de Ana e Elias começou a se reajustar. O esconderijo, antes um refúgio de urgência, transformou-se em um lar temporário de transição, onde puderam respirar pela primeira vez em muito tempo. Os dias eram preenchidos pelos cuidados com o pequeno Gabriel, que crescia forte e saudável, alheio à tempestade que seus pais haviam enfrentado. Ana, ainda se recuperando física e emocionalmente, encontrava consolo e força no olhar inocente de seu filho e na presença constante de Elias. As notícias da queda de Horácio Albuquerque dominavam os noticiários. O processo legal era complexo e demorado, mas as provas irrefutáveis do diário e os depoimentos dos cúmplices que buscavam reduzir suas próprias penas garantiam que a justiça seria feita. Horácio, em sua cela,
Era um homem quebrado, despojado de seu poder e de sua influência. Sua fúria, antes tão aterradora, agora parecia a de um animal enjaulado, impotente. Lucas, após ser resgatado, foi levado para um local seguro e recebeu proteção policial. Sua colaboração foi fundamental para solidificar o caso contra Horácio, revelando detalhes internos da operação criminosa de seu pai. Embora sua participação inicial na traição de Horácio fosse um ato de redenção, o peso dos crimes de sua família e sua própria cumplicidade, mesmo que por omissão, o assombravam. Ele precisaria de tempo, talvez anos, para se reconstruir e encontrar seu próprio caminho, longe da sombra dos Albuquerque. Ana, ao saber de sua situação, sentiu uma pontada de compaixão. A vingança havia sido consumada, mas as vidas de todos os envolvidos estavam irremediavelmente alteradas. Elias, por sua vez, começou a planejar o futuro. Ele havia cumprido sua promessa a Ana e, no processo, encontrado um novo propósito em sua vida. A conexão entre eles, forjada na adversidade, era inegável. Eles conversavam sobre onde ir, como recomeçar, sempre com a segurança de Gabriel como prioridade. A ideia de uma vida normal, longe do perigo e das sombras do passado, parecia um sonho distante, mas agora mais alcançável do que nunca. Um dia, enquanto Gabriel dormia, Ana e Elias sentaram-se juntos, olhando para a janela, onde o sol finalmente rompia as nuvens. "O que faremos agora?" Ana perguntou a voz suave. Elias a olhou, um sorriso gentil nos lábios. "Vamos construir uma vida, Ana. Uma vida para nós, para o Gabriel. Uma vida em que a verdade e a paz sejam a nossa fundação." O caminho à frente seria desafiador. A reconstrução de suas vidas exigiria coragem e paciência. As cicatrizes do passado não desapareceriam, mas a esperança de um futuro livre e feliz, com Gabriel como o símbolo de seu novo começo, era a força motriz. Eles haviam sobrevivido à escuridão e agora, juntos, estavam prontos para abraçar a luz. A saga dos Albuquerque havia chegado ao fim, mas a história de Ana, Elias e Gabriel estava apenas começando. Os meses que se seguiram à prisão de Horácio Albuquerque foram de um ajuste gradual e delicado para Ana e Elias. Eles decidiram deixar o esconderijo e se mudar para uma pequena cidade costeira, longe do burburinho e das lembranças dolorosas da metrópole. A escolha foi intencional. Um lugar onde pudessem ser apenas Ana e Elias, pais de Gabriel, sem o peso do passado ou a sombra dos Albuquerque. A casa que escolheram era simples, com um jardim florido e a brisa do mar que trazia uma sensação de calma e renovação. Gabriel, agora com alguns meses, era o centro de seus universos. Seus primeiros sorrisos, suas pequenas descobertas, cada balbucio, eram marcos de uma nova vida que florescia, livre da escuridão. Ana, aos poucos, recuperava sua energia e sua alegria. Ela passava horas no jardim com o filho, sentindo o sol em seu rosto e a paz que tanto almejava. A dor da perda de sua mãe ainda estava presente, uma cicatriz profunda, mas a presença de Gabriel e o amor de Elias eram bálsamos para sua alma. Elias, por sua vez, encontrou um novo ritmo. Ele havia desativado sua rede de contatos clandestinos e se dedicava à família. Embora a adrenalina da perseguição e da luta pela justiça tivesse sido intensa, ele descobria uma satisfação profunda na simplicidade da vida cotidiana. Ele passava as manhãs trabalhando em pequenos projetos de carpintaria, um hobby que havia abandonado, e as tardes com Ana e Gabriel explorando a praia ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro. A vida de espião e justiceiro parecia um passado distante, quase um sonho. O processo de Horácio Albuquerque continuava a se desenrolar nos tribunais, mas a condenação era inevitável. As provas eram esmagadoras e a opinião pública não perdoava. Ele foi sentenciado a uma longa pena de prisão e seu império foi completamente desmantelado, seus bens confiscados para ressarcir as vítimas de seus crimes. A notícia da sentença final trouxe um fechamento para Ana, uma confirmação de que a justiça, embora tardia, havia prevalecido.
Lucas, após sua colaboração, recebeu uma pena mais branda, mas o estigma de ser um Albuquerque e o peso de suas ações o seguiriam por muito tempo. Ele se afastou da vida pública, buscando reabilitação e um caminho para a redenção em um anonimato autoimposto. A família Albuquerque, antes um pilar de poder e corrupção, agora era apenas um nome manchado na história. Ana e Elias sabiam que o passado nunca seria completamente apagado, mas eles estavam determinados a não deixar que ele definisse seu futuro. Eles haviam encontrado um ao outro em meio ao caos, construído uma família e provado que o amor e a verdade podiam triunfar sobre a escuridão. Com Gabriel em seus braços, olhando para o horizonte azul do mar, eles sentiam que a jornada havia valido a pena. Uma nova vida cheia de possibilidades e, acima de tudo, paz se abria diante deles. Os anos se desdobraram suavemente na pequena cidade costeira, tecendo uma tapeçaria de dias tranquilos e cheios de propósito para Ana, Elias e Gabriel. A casa simples à beira-mar, antes apenas um refúgio, tornou-se o lar que eles nunca souberam que precisavam. O cheiro de maresia e o som das ondas se tornaram a trilha sonora de suas vidas, uma melodia constante de paz que contrastava drasticamente com o tumulto do passado. Gabriel crescia, um menino curioso e cheio de vida, com os olhos brilhantes de Ana e a determinação silenciosa de Elias. Ele explorava o jardim, construía castelos de areia na praia e fazia amizade com os filhos dos pescadores locais. Para ele, o mundo era um lugar seguro e cheio de maravilhas, e seus pais eram seus heróis, embora ele não soubesse a verdadeira extensão de suas batalhas. Ana e Elias se esforçavam para criar um ambiente de normalidade e alegria, protegendo-o das sombras que um dia os haviam perseguido. Ana, com o tempo, encontrou uma nova vocação. Ela começou a trabalhar como voluntária em uma biblioteca comunitária, dedicando-se à organização de eventos de leitura para crianças. A quietude dos livros e a energia dos pequenos leitores eram um bálsamo para sua alma, permitindo-lhe canalizar sua inteligência e sua compaixão para algo construtivo e pacífico. Ela também começou a escrever, não sobre o passado sombrio, mas contos infantis inspirados na beleza do mar e na inocência de Gabriel, encontrando uma forma de expressar a leveza que havia conquistado. Elias, por sua vez, abriu uma pequena oficina de carpintaria. Suas mãos, antes hábeis em manusear armas e desativar sistemas de segurança, agora esculpiam madeira, criando móveis e objetos de arte que eram procurados pelos moradores e pelos poucos turistas. Ele encontrou uma satisfação profunda na criação, na tangibilidade de seu trabalho e na rotina simples que a vida na cidade oferecia. A adrenalina do passado foi substituída pela calma da concentração e a vigilância constante pela atenção aos detalhes de cada peça. A relação entre Ana e Elias se aprofundou, transformando-se em uma parceria sólida e amorosa. Eles compartilhavam os desafios da paternidade, os pequenos prazeres do dia a dia e a gratidão silenciosa por terem encontrado um ao outro. As cicatrizes do passado, embora presentes, não os definiam mais. Eram lembretes da força que possuíam e do valor da paz que haviam conquistado a duras penas. Notícias esporádicas sobre o destino de Horácio e Lucas chegavam até eles através da mídia. Horácio permanecia na prisão, um exemplo da queda de um império construído sobre a corrupção. Lucas, após cumprir sua pena e passar por um longo processo de reabilitação, havia se reinventado, trabalhando em uma organização não governamental dedicada à ética empresarial, buscando, à sua maneira, reparar o mal que sua família havia causado. Em um fim de tarde, sentados na varanda, observando Gabriel brincar na areia, Ana se virou para Elias. Quem diria que depois de tudo encontraríamos isso? Ela murmurou, um sorriso sereno nos lábios. Elias apertou sua mão. A vida tem seus próprios caminhos, Ana, e os nossos nos trouxeram para casa. A paz que os envolvia não era a ausência de problemas, mas a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa, com o amor e a esperança como seus guias.
A história de Ana e Elias era a prova de que, mesmo após a mais escura das noites, o sol sempre volta a brilhar. Os anos continuaram a se desenrolar, cada um trazendo consigo novas camadas de tranquilidade e profundidade à vida de Ana e Elias. Gabriel, agora um pré-adolescente, era um reflexo da paz que seus pais haviam conquistado. Com seus cabelos claros e olhos curiosos, ele passava as tardes explorando as dunas e as rochas da praia, sonhando com aventuras e descobrindo os segredos do oceano. Ele era a personificação da esperança, um futuro construído sobre os alicerces de uma luta árdua. Ana, em sua jornada como escritora, encontrou um sucesso inesperado. Seus contos, infantis, repletos de magia e ensinamentos sobre a natureza e a bondade, conquistaram o coração de crianças e adultos. Ela publicou vários livros, e as sessões de autógrafos na pequena livraria da cidade eram sempre eventos alegres, onde ela via o brilho nos olhos dos pequenos leitores. Sua voz, antes silenciada pelo medo e pela dor, agora ecoava através de suas histórias, levando luz e imaginação a muitos. Era uma forma de honrar a memória de sua mãe, que sempre a incentivara a seguir seus sonhos. Elias expandiu sua oficina de carpintaria. Sua reputação como artesão meticuloso e talentoso cresceu, e ele passou a receber encomendas de outras cidades. Ele ensinava aos jovens locais os segredos da madeira, compartilhando não apenas suas habilidades, mas também a ética do trabalho e a paciência. A oficina, antes um refúgio pessoal, tornou-se um ponto de encontro na comunidade, um lugar onde o cheiro de madeira e serragem se misturava com risadas e conversas. Elias, que um dia viveu nas sombras, agora era um pilar de sua comunidade, um homem de raízes firmes e coração aberto. A casa deles, com o tempo, encheu-se de memórias, fotos de Gabriel crescendo, livros de Ana nas prateleiras, peças de madeira esculpidas por Elias adornando os cômodos. Eles recebiam amigos e vizinhos para jantares simples, onde a conversa fluía leve e descontraída. A vida que eles haviam construído era rica em afeto, em pequenas alegrias e na certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O passado raramente os assombrava. As notícias sobre Horácio Albuquerque haviam cessado há muito tempo. Ele era apenas uma nota de rodapé na história do crime. Lucas, por sua vez, havia se tornado uma figura respeitada em seu campo, dedicando sua vida a causas sociais. Uma prova de que a redenção era possível, mesmo para aqueles marcados por um nome sombrio. Ana e Elias, de vez em quando, pensavam em Lucas, desejando-lhe paz em sua própria jornada. Em uma noite clara, enquanto a lua cheia iluminava o oceano, Ana e Elias sentaram-se na varanda, observando Gabriel dormir. É difícil acreditar em tudo o que passamos, Ana sussurrou a voz cheia de gratidão. Elias a abraçou, o calor de seu corpo um conforto familiar. Cada passo nos trouxe até aqui, Ana. Cada desafio nos tornou mais fortes. Eles haviam encontrado mais do que a paz. Haviam encontrado um lar, uma família, e a prova de que o amor e a resiliência podiam, de fato, curar as feridas mais profundas e construir um futuro de luz. A história deles era um testemunho silencioso da força do espírito humano. 20. Anos haviam se passado desde que Ana e Elias haviam encontrado seu refúgio na pequena cidade costeira. Gabriel, agora um jovem adulto, havia se tornado um estudante universitário brilhante, com uma paixão pela biologia marinha. Ele passava os verões em projetos de pesquisa, mergulhando nas águas que o viram crescer, um guardião silencioso do oceano que tanto amava. Sua existência era a prova viva de que a vida podia florescer mesmo após a mais devastadora das tempestades. Ana, com seus cabelos agora salpicados de prata, era uma autora renomada. Seus livros infantis, traduzidos para diversas línguas e adaptados para o teatro. Sua escrita havia evoluído, e ela também publicava romances que exploravam temas de resiliência, cura e a força dos laços familiares, sempre com uma subtileza que evitava revisitar diretamente o trauma, mas que infundia esperança em cada página. Sua voz, antes apenas um sussurro de dor,
agora ressoava com a sabedoria de uma vida bem vivida. Elias, com a barba mais grisalha e as mãos ainda firmes, continuava sua carpintaria. Sua oficina havia se tornado uma instituição na cidade, um lugar onde a tradição e a arte se encontravam. Ele havia treinado uma nova geração de aprendizes, transmitindo não apenas o ofício, mas também os valores de integridade e dedicação. A calma que ele havia encontrado na madeira era visível em seu semblante. Um homem que havia trocado a sombra pela luz, a discrição pela comunidade. A casa deles, expandida e cheia de vida, era o coração de sua existência. As paredes contavam a história de uma família que havia superado o impossível. Risadas, discussões acadêmicas de Gabriel, o cheiro de tinta e madeira da oficina de Elias e as páginas de novos manuscritos de Ana preenchiam cada canto. A paz que os envolvia não era uma ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los juntos, com amor e compreensão. As lembranças do passado, embora distantes, não eram apagadas. Elas eram como cicatrizes antigas, que não doíam mais, mas lembravam a força que foi necessária para curá-las. Horácio Albuquerque havia morrido na prisão anos antes, um fim solitário para uma vida de poder e corrupção. Lucas, por sua vez, havia se tornado um filantropo respeitado, dedicando sua fortuna e seu tempo a causas humanitárias, um testamento de sua própria jornada de redenção. Ana e Elias, de tempos em tempos, recebiam notícias indiretas de Lucas e sentiam um misto de alívio e respeito por sua transformação. Em um fim de tarde dourado, Ana e Elias sentaram-se no banco do jardim, observando o pôr do sol sobre o oceano. Gabriel estava fora, em mais uma de suas expedições. Olhe para tudo isso, Elias, Ana disse, sua voz embargada pela emoção. Quem diria que chegaríamos até aqui? Elias sorriu, apertando sua mão. Nós construímos isso, Ana, tijolo por tijolo, dia após dia, com amor e verdade. A história de Ana e Elias não era apenas sobre a queda de um império sombrio, mas sobre a ascensão de uma família, a cura de feridas profundas e a redescoberta da esperança. Eles haviam provado que, mesmo nos abismos mais escuros, a luz do amor e da resiliência pode guiar o caminho para um futuro de paz e plenitude. E assim, sob o manto estrelado da noite costeira, a vida continuava, um testemunho silencioso da força inabalável do espírito humano. Os anos continuaram a tecer. Sua tapeçaria e a vida na cidade costeira para Ana e Elias assumiu um ritmo ainda mais sereno, pontuado pela alegria das conquistas de Gabriel. Ele concluiu a universidade com honras e sua pesquisa sobre a conservação marinha ganhou reconhecimento, levando-o a colaborar com projetos em diversas partes do mundo. Embora suas viagens o levassem para longe, ele sempre retornava ao lar, à brisa salgada e ao abraço de seus pais, trazendo consigo novas histórias e a energia de um futuro promissor. Ana, com o passar dos anos, dedicou-se mais à mentoria de jovens escritores na comunidade. Sua sabedoria e experiência, aliadas à sua sensibilidade, eram um farol para aqueles que buscavam expressar suas próprias vozes. Ela continuava a escrever, agora com um foco maior em ensaios e memórias que, sem revelar os detalhes mais sombrios de seu passado, exploravam a capacidade humana de superação e a beleza da redescoberta. Sua casa, com vista para o oceano, era um santuário de criatividade e inspiração. Elias, embora ainda mantivesse sua oficina de carpintaria, havia diminuído o ritmo de trabalho, passando mais tempo desfrutando da companhia de Ana e dos momentos em que Gabriel estava em casa. Ele se dedicava a projetos pessoais, esculpindo peças de arte mais complexas, que eram verdadeiras expressões de sua alma. A comunidade o via como um patriarca gentil, um homem de poucas palavras, mas de grande profundidade e integridade. Ele encontrou uma satisfação imensa em ver a vida que havia construído com Ana florescer, um testemunho silencioso de sua força e dedicação. A casa deles era um porto seguro, um lugar onde o amor e a gratidão eram os pilares. As noites eram preenchidas com conversas tranquilas na varanda, o som do mar ao fundo
e a sensação de que cada desafio superado havia levado àquele momento de plenitude. Eles haviam aprendido que a verdadeira paz não era a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de viver com elas, transformando a dor em sabedoria e a perda em apreço pelo que restava. O nome Albuquerque havia se tornado uma mera lembrança distante, um eco de uma era passada. Horácio era uma nota de rodapé na história, e Lucas, embora ainda ativo em suas causas filantrópicas, havia se tornado uma figura quase mítica, um exemplo de redenção silenciosa. O destino de cada um deles havia se cumprido, e Ana e Elias sentiam que, de alguma forma, o ciclo havia se fechado. Em um aniversário de casamento, sentados na praia, observando o sol se pôr, Ana se recostou no ombro de Elias. "Nós fizemos isso, não foi?" ela disse a voz suave. Elias beijou o topo de sua cabeça. "Nós fizemos, meu amor, e faríamos tudo de novo se fosse para chegar até aqui com você e com Gabriel." A brisa do mar trazia consigo a promessa de mais dias, mais anos, mais memórias a serem construídas. A vida para eles havia se transformado em uma obra de arte, esculpida pela resiliência, pintada pela esperança e iluminada pelo amor inabalável que os unia. A saga dos Albuquerque havia terminado, mas a história de Ana, Elias e Gabriel era um legado de luz que continuaria a inspirar por gerações. O tempo, com sua marcha inexorável, trouxe a Ana e Elias a beleza da velhice, uma fase da vida marcada pela serenidade e pela profunda gratidão. Seus cabelos eram agora completamente brancos, seus passos mais lentos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade e o amor que os unia permanecia tão forte quanto no dia em que se reencontraram. A casa na costa, testemunha de tantos anos de paz, envelhecia com eles, suas paredes permeadas pelas histórias de uma vida bem vivida. Gabriel, já um homem feito, com sua própria vida e carreira florescendo, visitava-os com frequência. Ele havia se tornado um renomado biólogo marinho, liderando iniciativas globais de conservação e inspirando uma nova geração a proteger os oceanos. Em uma de suas visitas, ele trouxe consigo uma jovem mulher, Sofia, uma colega de pesquisa, com um sorriso tão radiante quanto o sol da manhã. Ana e Elias os receberam com o coração aberto, vendo em Sofia a promessa de um novo capítulo para a família, um legado de amor que se estenderia. Ana, embora não escrevesse com a mesma intensidade de antes, dedicava-se a ler para os netos dos vizinhos, suas histórias ganhando vida em sua voz suave e experiente. Ela encontrou uma nova alegria na simplicidade desses momentos, no brilho nos olhos das crianças que a ouviam. Elias, por sua vez, passava suas manhãs na oficina, não mais para encomendas, mas para esculpir presentes para a família e para os amigos mais próximos, cada peça um testamento de seu carinho e sua arte. A madeira em suas mãos ainda contava histórias, mas agora eram histórias de paz e beleza. As tardes eram passadas na varanda, observando as ondas quebrando na praia, um ritmo constante que espelhava a estabilidade que haviam alcançado. Eles conversavam sobre o dia, sobre as notícias de Gabriel, sobre as pequenas alegrias da vida na cidade. O passado, com suas sombras e perigos, era uma memória distante, quase irreal. As cicatrizes, embora ainda lá, eram apenas marcas de uma jornada que os havia levado a este porto seguro. Eles haviam aprendido que a verdadeira vitória não estava em derrubar um império, mas em construir um lar, em nutrir o amor e em encontrar a paz interior. A justiça havia sido feita, o mal havia sido contido, mas a maior conquista de Ana e Elias foi a vida que eles criaram a partir dos escombros, uma vida de propósito, amor e resiliência. Em uma noite clara, com o céu estrelado refletido no oceano, Ana e Elias estavam sentados de mãos dadas. "Nós tivemos uma boa vida, não tivemos, Elias?" Ana perguntou, sua voz um sussurro. Elias apertou sua mão. "A melhor de todas, Ana, porque a construímos juntos." E ali, sob o vasto céu, com o som do mar como canção de ninar, eles sabiam que sua história, embora cheia de desafios, havia culminado em uma paz duradoura, um testemunho silencioso do poder inabalável do amor e da esperança.
A passagem do tempo, com sua suavidade implacável, trouxe a Ana e Elias a doçura de ver a família crescer. Gabriel e Sofia, após alguns anos de namoro, decidiram se casar em uma cerimônia íntima na praia, sob o mesmo pôr do sol que Ana e Elias tanto apreciavam. Foi um dia de pura alegria, onde a areia macia e o som das ondas testemunharam a união de duas almas que compartilhavam o amor pela natureza e a dedicação à ciência. Ana e Elias observavam com os olhos marejados de felicidade a nova geração florescer, um eco de seu próprio amor e resiliência. Em pouco tempo, a casa à beira-mar ecoou com novas risadas, a chegada de seus netos, Clara e Pedro. Clara, com os cabelos dourados e a curiosidade de Ana, e Pedro, com a calma e a força silenciosa de Elias, trouxeram uma nova vitalidade à vida dos avós. Ana, com sua voz suave e repleta de histórias, encantava os netos com contos do mar e aventuras imaginárias, enquanto Elias, em sua oficina, esculpia pequenos barcos e animais de madeira, brinquedos que seriam guardados como tesouros. A casa, antes um refúgio, era agora um ninho de amor e memórias. Ana e Elias passavam seus dias desfrutando da companhia um do outro e da família que haviam construído. As manhãs eram dedicadas a caminhadas lentas pela praia, onde as mãos, entrelaçadas, falavam de décadas de companheirismo. As tardes, preenchidas com o burburinho dos netos, eram um lembrete constante da beleza da vida e da continuidade do amor. Eles haviam encontrado uma paz que transcendia qualquer dor passada, uma serenidade que só a sabedoria da idade podia trazer. O mundo exterior, com suas complexidades e desafios, parecia distante. As sombras do passado haviam se dissipado completamente, deixando apenas a luz de um presente e futuro cheios de afeto. A história de Horácio e Lucas era agora apenas uma nota em livros de história, um lembrete do que haviam superado, mas não do que os definia. A vida deles era um testemunho vivo de que a bondade e a perseverança sempre encontram seu caminho. Em uma tarde de outono, sentados na varanda, observando Clara e Pedro brincarem na areia sob a supervisão de Gabriel e Sofia, Ana se virou para Elias. Olhe para eles, ela disse, um sorriso suave nos lábios. Nossa história continua, não é? Elias apertou sua mão enrugada. Sim, Ana. E é a mais bela de todas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa do mar trazia consigo a promessa de que o amor, a família e a paz eram os verdadeiros legados, mais preciosos do que qualquer império. A saga de Ana e Elias, iniciada no caos, havia encontrado seu epílogo na mais pura e duradoura das felicidades. Os anos, como as marés, continuaram a fluir, trazendo consigo a sabedoria e a beleza dos últimos capítulos da vida de Ana e Elias. Eles haviam atingido uma idade avançada, seus corpos mais frágeis, mas seus espíritos permaneciam inabaláveis, conectados por um amor que havia resistido a todas as tempestades. A casa na praia, com suas janelas voltadas para o oceano, era um santuário de memórias, cada rachadura na madeira e cada desbotado na pintura, contando uma história de perseverança e afeto. Gabriel, Sofia e os netos, Clara e Pedro, eram a luz constante em suas vidas. Clara, agora uma adolescente vibrante, sonhava em seguir os passos de sua avó na escrita, passando horas no escritório de Ana, folheando seus livros e ouvindo suas histórias. Pedro, com a mesma paixão de seu pai e avô pelo mar e pela natureza, já demonstrava um talento precoce para a biologia e a observação. A família se reunia frequentemente, as risadas e o burburinho preenchendo a casa, lembrando Ana e Elias da riqueza de sua existência. Ana passava seus dias sentada na varanda, observando o mar, suas mãos enrugadas, segurando um livro, ou as de Elias. Ela não escrevia mais, mas suas histórias viviam através de seus livros e nas mentes de seus netos. Elias, com a mesma calma de sempre, dedicava-se a pequenos concertos na casa, ou simplesmente sentava-se ao lado de Ana, compartilhando o silêncio confortável que só décadas de união podiam proporcionar. A presença um do outro era suficiente, um bálsamo para a alma. As lembranças do passado sombrio
haviam se tornado quase etéreas, como névoa matinal que se dissipa com o sol. A sombra de Horácio Albuquerque e a complexidade de Lucas eram agora apenas ecos distantes, sem poder, para perturbar a paz que eles haviam conquistado. A vida havia lhes ensinado que a verdadeira vitória não era a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar a beleza e a alegria mesmo depois das maiores adversidades. Em uma tarde de verão, com o sol dourado pintando o céu e o mar em tons de âmbar, Ana e Elias estavam sentados em suas cadeiras favoritas na varanda. O som das ondas era uma melodia familiar, e a brisa salgada trazia consigo o aroma do oceano. Ana se virou para Elias, um sorriso sereno em seus lábios. "Nós vivemos uma vida plena, não vivemos, meu amor?" ela perguntou, a voz suave como a brisa. Elias apertou sua mão, seus olhos encontrando os dela. "Mais do que poderíamos ter sonhado, Ana, e tudo por causa de você." Eles permaneceram ali, observando o pôr do sol. O calor de suas mãos entrelaçadas, um testemunho silencioso de uma jornada extraordinária. A história de Ana e Elias era um épico de amor, perda, resiliência e redenção, culminando em uma paz que era tão vasta e profunda quanto o próprio oceano que observavam. Eles haviam encontrado seu paraíso, não em um lugar distante, mas no coração um do outro e na família que haviam construído. Um legado de luz que perduraria muito além de seus próprios dias. O tempo, um rio incessante, continuou seu curso, e a vida de Ana e Elias, embora marcada pela serenidade, aproximava-se de seu epílogo. Eles haviam vivido cada dia com gratidão, transformando as cicatrizes do passado em testemunhos de força. A casa na praia, com suas janelas sempre abertas para a brisa do mar, era agora um farol de amor e memórias para Gabriel, Sofia, Clara e Pedro, que cresciam